E vamos chegando agora à nossa quarta aula sobre emergências químicas. E olha que importante, nessa aula de hoje de emergências químicas, nós vamos aprender o passo a passo de um cenário real de emergências químicas, de como ele deve acontecer. Então, para que nós venhamos conseguir entender esse cenário, preparamos uma aula muito bacana para vocês. Lembrando, se você ainda não segue a TSEG nas redes sociais, Facebook, Instagram, no LinkedIn, segue lá a TSEG nessas redes sociais e também não se esqueça de acessar o site www.tseg.com.br para que você possa conhecer um pouco mais da nossa história e também sobre os treinamentos de excelência que nós temos para oferecer a todos vocês, ok? Então, continuando nossa aula, vamos falar um pouquinho hoje sobre emergências químicas, a parte 2. Na aula anterior, nós falamos sobre os kits de contenção e hoje vamos falar sobre combate a princípios de incêndio e como devem ser efetuados também os processos nesse cotidiano. Então, falando de combate a incêndio, alguns pontos que nós precisamos lembrar. Então, de fato, tem muitas pessoas que se esquecem do que é incêndio. Então, você lembra o que é incêndio? Vamos lembrar da teoria do fogo? Então, o que é incêndio? Incêndio é um fogo de grandes proporções e fora de controle. Para que haja um incêndio, primeiro precisamos de um princípio de incêndio, que é uma chama aberta e descontrolada, a qual nós não conseguimos efetuar a extinção dela. Chama aberta ou chama controlada é aquela chama que geralmente é a chama que perde o controle e vira o princípio de incêndio tomando essa cadeia. Para existir o fogo, são necessários 3 agentes junto com a condição. Então eu preciso de combustível, o comburente e principalmente do calor, e eu preciso da energia de ativação que me gera a reação em cadeia. Isso nós chamamos de tetraedro do fogo. Então eu tenho o combustível, que é o produto químico, tenho que lembrar que dentro do produto químico eu tenho uma escala de pontos, que eu terei o ponto de autoignição, que é o ponto onde o produto ele pega fogo sozinho. Eu tenho o ponto de combustão, que é o ponto onde, se ele tiver contato com algo que possa ali gerar a ignição, com alguma fonte de ignição, então ele vai pegar fogo e não vai se extinguir. E eu tenho o ponto de fulgor, que é a temperatura mínima que ele libere gases e vapores. O problema dos produtos químicos é que a maioria deles, eles têm uma característica muito peculiar, que é o seu ponto de fulgor ser muito baixo. Vamos usar um exemplo aqui. Em média, a gasolina, ela terá o seu ponto de fulgor a menos 42 graus Celsius, ou, em alguns casos, menos 48 graus Celsius. Cada fabricante tem uma formulação química para sua gasolina específica. Então, nessa média de menos 42 a menos 48, ou 42 a 48 graus Celsius negativos, é o seu ponto de fulgor. Ou seja, é a menor temperatura que ele vai começar a liberar gases e vapores. Ou seja, a gasolina, por exemplo, ela tem o seu ponto de combustão muito baixo. Tanto é que é o combustível mais ideal para se utilizar no carro nos dias de frio. O pessoal aí que já viu aqueles carros um pouco mais antigos sabe muito bem disso. Os carros carburados, quando eles eram a etanol, né, a álcool, ele tem uma maior dificuldade para pegar em dias de frio. Por quê? Ponto de fulgor do álcool é em 15 graus Celsius positivos. E um dia que você tem lá de 8 a 10 graus Celsius positivos, já tem muita dificuldade para fazer um carro a etanol, um carro a álcool pegar. Hoje tem muita tecnologia, mas o pessoal que lembra aí dos carros carburados, com certeza lembra dessas situações, tá? Então, ponto de fulgor de cada produto químico e o ponto de combustão são 2 pontos que eu preciso levar em consideração. Então eu vou pegar essas informações aonde? Na FISPIC. Lembra que nós falamos da ficha de informação de segurança do produto químico, que está passando por processo de adequação e deixará de se chamar FISPIC para se chamar FDS, que são as fichas com os dados de segurança daquele produto. E aí eu vou entender então o que eu tenho ali nas minhas mãos e quais são os perigos envolvidos com aquele produto químico. Uma vez que eu entendi o que é
o fogo, entendi o conceito de fogo e dos pontos que eu tenho de risco do fogo. Lembrando, depois estude um pouco mais sobre isso. E até se você ainda não fez, procure a TSEG, faça um curso de especialização em combate a incêndio, que é muito importante para você, tá? Então, entendi esse ponto, eu preciso entender o meu passo a passo. Lembra que nós falamos sobre um passo a passo da parte de contenção química? Agora nós temos um passo a passo também para combate a incêndio, que geralmente serão duas equipes distintas. Geralmente esse passo a passo que eu vou falar agora, que inclusive está aqui do meu lado, você vai entender que esse passo a passo quem vai tomar é a brigada de emergência e que você pode ajudar. Então, primeiro ponto, vamos colocar aqui em tela cheia para você entender. Vamos lá. Então, o primeiro passo que eu devo seguir é acionar a brigada daquele local. Se por acaso eu fizer parte da brigada, eu farei esse acionamento, assim como se eu também não fizer parte da brigada, eu devo acionar. Por quê? Um produto químico, ele pode gerar um princípio de incêndio, tá? Vou sinalizar aquele local para impedir que pessoas cheguem perto daquele local. Eu tenho que lembrar também de me paramentar, ou seja, se por acaso eu for da brigada de emergência, eu vou utilizar a capa de aproximação e os equipamentos de combate a incêndio, os EPIs, os equipamentos de proteção individual para combate a incêndio. Se por acaso eu não for da brigada de emergência, então eu vou me paramentar com o nível de proteção C, caso eu seja a pessoa responsável por atuar diretamente no vazamento químico. Lembrando, no mínimo proteção nível C, que é aquele macacão que nós mostramos nas aulas anteriores, tá? Aí nessa sequência, o que eu vou fazer? Eu vou ter os equipamentos de combate a incêndio próximos de mim. Eu preciso desses equipamentos tanto para a minha segurança, como também a segurança do patrimônio de outras pessoas. E é por isso que é importante ter uma brigada de emergência treinada também. Não basta ter o curso de emergências químicas, porque eu preciso também saber quais são os equipamentos de emergência que eu tenho que utilizar. Então, por exemplo, eu utilizarei o extintor de classe B, extintor para princípios de incêndio de classe B. Porque esses extintores da classe B, eles são os extintores para líquidos inflamáveis. E em hipótese nenhuma, eu posso utilizar água. Por quê? Porque quando eu jogo água sobre o fogo, eu vou gerar um fenômeno chamado boil over. O que é isso? Cada ml de água, ele virará 1.700 ml de vapor. Ou seja, cada gota de água vai virar praticamente 1.700 1 litro e 700 ml, de vapor. 1,7 litros de vapor. Tá? Cada gota vira 1,7 litros. 1 litro e 700 ml de vapor. Tá? E quando vira esse vapor, eu vou ter ali um processo acontecendo que toda aquele calor que tá ali na panela, ou num tambor, ou num contentor, num dique de contenção, seja lá qual for o recipiente que tenha um produto químico dentro pegando fogo no estado líquido, quando eu jogar água, eu tenho que lembrar que dentro da água eu tenho o oxigênio e eu tenho o hidrogênio. O hidrogênio ele é inflamável, o oxigênio ele é um comburente. Então quando eu jogo a água em um óleo quente ou em um líquido inflamável quente, eu posso gerar esse fenômeno boil over, que em vez de apagar o fogo, ele vai alastrar, ele vai aumentar ainda mais. E já fica a recomendação aqui para a lição de casa, você procurar sobre esse fenômeno do fogo e aprender um pouquinho sobre ele, que é o boil over, ok? Continuando, em hipótese nenhuma, como eu disse, jogue água para não gerar esse fenômeno do boil over e retire todos os possíveis pontos de ignição que possam gerar fagulhamento, liberação de energia estática, e se houver a necessidade, acione até a mesma manutenção daquele local para que ela desenergize todos os equipamentos elétricos que eu tenho ali próximo, tá? Os equipamentos elétricos, eles podem ser equipamentos que gerem ali princípios de incêndio. Se um ponto energizado estiver em contato com um líquido inflamável, eu posso gerar uma condição ali de princípio de incêndio, tá? Então eu preciso pedir para desligar. Agora, acompanha comigo essas próximas imagens. Olha só que importante os passo a passos que eu devo tomar. Vamos ver aqui essas próximas imagens. Acompanha aí comigo. Então, olha só.
Primeira coisa que eu preciso fazer quando eu identificar um vazamento químico. Acompanha aí. Então, me deparando com essa cena que eu vejo na imagem, o primeiro passo, passo a passo que eu devo fazer é, o primeiro ponto, acione a brigada. Eu preciso acionar a brigada de emergência. Na sequência, o que eu devo fazer? Acionei a brigada, agora eu busco o kit de medicação. Busquei o kit de mitigação, aí eu me paramento. Então, vou colocar, que nem você está vendo aqui, esses rapazes aqui, essas pessoas que estão já paramentadas. Esse é o macacão de nível proteção C que eu havia falado. Então veja que eles estão com macacão, máscara, óculos ampla visão, as luvas e nos pés também teremos a bota de proteção nível químico, tá? Nessa sequência, o que eu faço? Agora eu vou buscar os equipamentos de combate a incêndio, eu vou deixar eles perto de mim. O extintor de incêndio classe B, tá? Extintor para incêndio de classe B, que é o pó químico. Depois, eu vou isolar o local e vou conter o vazamento. Então, primeiro, eu verifico, vamos supor que essa tubulação esteja vazando, eu vou fechar essa tubulação. Depois que eu fechar essa tubulação, aí sim eu começo a colocar aqui em volta o kit de mitigação. Lembrando, se eu tiver bocas de lobo, ralos ou algum local que possa deflagrar esse produto ou que esse produto possa escoar para ele, gerando um impacto ambiental maior, eles são os primeiros que eu devo tratar. Ou seja, eu não posso deixar esse produto ir nem para a terra, tá? E muito menos eu posso deixar esse produto chegar às bocas de lobos e ralos, ok? Depois de feito isso, então o que eu vou fazer? Vou realizar a descontaminação. Eu vou pegar todo aquele produto, vou colocar dentro do tambor. Depois que eu colocar ele dentro do tambor, isolar o tambor, tirar a vermiculita, a turfa, a manta, como nós aprendemos na aula passada, aí eu tiro, libero a brigada, tiro os equipamentos de combate à emergência que está ali, os equipamentos de combate a incêndio que eu possa ter por perto, prancha para poder tirar uma possível vítima, peço para a brigada guardar aquilo tudo, aí eu vou para a descontaminação. Então, uma mangueira, um escovão para poder fazer a limpeza desse macacão. Esse macacão que está aqui no vídeo é um macacão de proteção nível B, é um macacão encapsulado valvular, ou seja, a pessoa ela precisa de uma máscara de proteção, mas o próprio macacão ele consegue absorver o ar respirável da atmosfera. O nível A, eu preciso de uma escuba e colocar uma máscara de ar mandado, e aí eu faço a minha alimentação de oxigênio pela escuba, que é aquele cilindro que fica nas costas do bombeiro quando ele vai para o combate a incêndio. Porque aí quando eu tenho proteção nível A, dentro eu não tenho as válvulas para poder fazer o oxigênio entrar para que eu possa respirar. Então aí eu preciso dessa máscara de ar mandado para alimentar a minha respiração. Depois, nessa sequência, eu faço o descarte dos EPIs contaminados. Então, olha lá, eu vou tirar todos os EPIs. Se tiver alguma vítima, a vítima tem que passar pelo processo de lavagem também, tá? É muito importante que a vítima passe por esse processo de lavagem que você está vendo aí, para que ela consiga, de fato, também ser descontaminada. E aí todos esses EPIs, eles devem ser descartados, tá? Devem ser incinerados depois do atendimento das emergências químicas, ok? E para finalizar a aula, eu gostaria de deixar aqui esse link para você acessar, e é um videozinho sobre um simulado de emergências químicas para você ver na prática como é que funciona, como é que acontece. Foi um prazer ter vocês aqui. Não esqueçam de ler os comentários de outros alunos sobre o assunto de emergências químicas e também fazer as aulas de apoio com os materiais de apoio que nós temos disponíveis para vocês. Uma boa prova a todos, uma boa finalização de curso, e eu tenho a certeza que esse curso te ajudou muito. Qualquer dúvida, entre no nosso site www.tseg.com.br ou pelas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook ou até mesmo pelo WhatsApp. Tire as suas dúvidas que nós estaremos à sua disposição. Foi um prazer ter todos vocês aqui conosco e até o próximo curso.